alegria. Todo meu. Estou muito feliz, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, e que você tenha muitas alegrias e Amém. muita saúde. Viu? Amém. A doutora Anaí está voltando para o SBT agora. Aliás, um beijo para a Cristina Rocha, que vai reestrear o programa. E daí nós já falamos, venha minha filha, venha, porque a gente não sabe se vai poder vir depois na correria. Então eu que pedi muito para que a doutora Anaí viesse hoje. E eu queria falar uma coisa muito pontual, que é algo que ela domina muito bem, que quando ela sempre, a história dela com a televisão é isso, é nos aconselhar mesmo a ter uma vida melhor. E você consegue ter uma vida melhor quando você administra os seus sentimentos. E eu estava comentando com ela, a gente sempre fala aqui, você que nos acompanha, do ranking da felicidade, que é divulgado todos os anos pela ONU, e esse ano, no início do ano, aconteceu de novo, e o Brasil subiu algumas posições. Daí, quando a doutora Anaí disse que viria, que a Ana falou para mim, eu falei, quero conversar um pouco sobre isso com ela antes de nós começarmos efetivamente o nosso samba, a nossa comemoração toda, porque muitas vezes você fala, poxa, mas a gente tem tanto problema, acontecem tantas coisas nesse país, como é que nós subimos aí de 42º para 36º? Ah, não é pouco. Isso é uma subida de ranking. Então eu falei assim, poxa, existe uma explicação? Será que a gente é tão lutador assim que vai aprendendo a administrar os problemas? E esse é o segredo, Anaí, da gente poder conseguir ser feliz e, a despeito das circunstâncias? É que o Brasil é um povo, o brasileiro é um povo muito resiliente, né? Ele absorve muitos os golpes, né? Então ele sempre tem um otimismo muito grande, o povo brasileiro é muito brincalhão. Então, eu acho que isso ajuda bastante, porque problemas não faltam, né? Mas mesmo assim, a gente ainda consegue estar sempre de bem com a vida. Você acha que existe segredo para a felicidade, Anaí? Não, a felicidade é uma construção. Não é um objetivo assim, sabe? Por exemplo, eu só vou ser feliz quando eu tiver o emprego dos meus sonhos, quando eu tiver grana, quando eu tiver com o parceiro perfeito. Não. Tudo é uma construção, sabe? Depende muito de como a gente encara a vida, a tua postura diante da vida. Você vê que é engraçado, eu coloquei justamente isso no GC, a felicidade é o caminho. Isso, exatamente. Você poder aprender a ir administrando as coisas. Isso, a não despeito existe um caminho para chegar na felicidade. A felicidade é o caminho para você sentir completude, sabe? Existem N características de uma pessoa que é feliz. Primeiro que a felicidade não é uma coisa constante. Tem dia que a gente não está legal e tudo bem, né? O problema é que a gente vive uma positividade tóxica hoje em dia. Porque a gente só vê palco das pessoas, a gente não vê bastidor. Então, o ser humano, pelo menos aqui no Brasil, está se comparando o tempo todo com pessoas maravilhosas que aparentam uma A internet felicidade. Trouxe isso, né? Exatamente. A ilusão. Então, isso está acabando do com a mundo que não tem mental de problema. muita gente, exatamente. Não, tudo é lindo, todo mundo é rico, lindo, maravilhoso, a mulherada é linda, esbelta, tudo perfeito, né? A parceria é a ideal. E aí, depois de uma semana, a gente vê que o casal está separando, divorciando. Então, tem uma ilusão. Como se ninguém tivesse problema, né, Ney? Não, aparentemente, nas redes sociais, ninguém. E as coisas fossem muito fáceis. Vocês passam por isso também na internet? Porque vocês têm uma rotina louca, e ainda mais agora com essa retomada. Quando você começa a fazer muito mais shows e tal, parece que as pessoas comentam como se não tivesse problema nenhum, né? Como se fosse só o palco. A internet são as coisas boas, né? Isso. Que as pessoas tudo com muito filtro, né? É um glamour que realmente não dá para entender, né? E que vocês sentem isso também na pele, né? Eu acho que vocês sentem na pele. Muito. E eu acho que as pessoas, quanto mais exposto você é, ou quanto mais exposto você acaba se tornando, porque muitas vezes a pessoa quer ser mais exposta, né, Anaí? Buscando esse reconhecimento, né? É porque hoje em dia funciona assim, né? Você fica dependente de likes, você fica dependente de comentários, e isso é uma coisa que vai te adoecendo, porque se não vier o like, o que acontece? Entende? Então a gente tem que se preservar um pouquinho mais. A gente tem que parar de dar tanto palpite na vida dos outros, porque a internet é uma terra de ninguém, é verdade. E as pessoas só pegam a parte ruim, né? Isso. A gente faz vários vídeos aqui, conteúdos e tal, para a nossa página, né? O @Desejo Maior Oficial. E você faz vários vídeos, então você tá cantando bem ali, de repente, quando você erra, o pessoal comenta, mas é pouco. Quando você erra... o foco é muito no negativo, vai comentar, né? Então gente, a coisa mais difícil é uma internet do mal, né? É uma galera do mal. Parece que esse é o muito caminho para fazer sucesso, né? Porque não... Só viraliza se for assim. Não seria olha normal, que coisa triste. Você acha isso, Bruninho? Parece sim. Que tenho um amigo meu que acho que eu nunca falei para os caras aqui,
que ele, tipo, se ele for almoçar com a esposa dele hoje, ele só posta amanhã, não posta hoje. Pra não pegar nenhuma energia negativa. Fazer mal. Pra ele não postar não posta na real ali, na hora certa. Ele almoçou hoje, ele faz o vídeo e posta amanhã. Olha só. Se tiver uma inveja, é uma não boa tá no dica dia. esse negócio, hein? É uma boa, já pegamos, já aprendemos. Eu já nem posto. Porque é interessante isso, né? Porque uma coisa que você poderia usar para o bem, para você se sentir melhor, para você dividir a tua felicidade, você precisa pensar de tal forma que aquilo realmente pode te fazer mal, né? Você não sabe quem que você está atingindo, na verdade, né? E as pessoas, tem muitas pessoas que, infelizmente, estão muito frustradas. Então, elas acabam se escondendo atrás das telas e falando, sabe o sincericídio? E não falaria na sua cara. Não. Mas como lá ninguém sabe quem é ninguém, né? Ainda mais, Então, normalmente quando fala alguma coisa assim, a pessoa nem se identifica, né? Não. Você acha que um bom caminho, nós até falávamos aqui, a Finlândia é o país mais alegre do mundo. Lógico, deve ter as razões, e eu não sei se essa acessibilidade toda existe no mundo inteiro, mas eu não sei se as pessoas dependem tanto. Eu falei sobre a nossa dependência da internet algumas semanas atrás. O brasileiro fica, em média, pesquisas também, mais de 3 horas, em média, por dia. Então, a gente tem um número muito grande de pessoas que se tornaram dependentes dessa divulgação toda, dessa necessidade toda de estar ali. Você acha que a gente está trocando muito virtual mesmo pelo... Infelizmente, já tem estudos comprovando o adoecimento da gente em qualquer faixa etária, sabe? Desde criança, adolescente, os mais velhos, idosos, né? Criou-se uma dependência que o celular virou extensão da mão, né? Então as pessoas estão deixando de viver a vida real para viver a virtual, né? Os relacionamentos humanos estão sofrendo porque você fica namorando pela internet, você manda nudes, você faz o diabo, mas vê a pessoa, olho no olho, sabe? Ver química, pele, cheiro, conversar, desenvolver um papo, tá ficando mais difícil. Agora, na Finlândia, né, que eu saiba, lá tudo funciona maravilhosamente bem, né? Eles têm muito contato com a natureza. Não é só outro país, é outro mundo. É outro planeta. Não tem a criminalidade é zero, não tem trânsito, todas as instituições governamentais funcionam. É por isso que me admira a nossa elevação no ranking. Porque, para mim, denota essa coisa que a gente está falando dessa persistência, dessa perseverança, da insistência em buscar viver melhor. Talvez seja até por isso, né? Vai desenvolvendo mais resiliência para poder segurar o tranco. Porque está piorando a situação do Brasil. Então, talvez o brasileiro esteja tentando ficar mais contente, se distraindo, fazendo algumas coisas para que não pese tanto, né? Anaí, e você acredita que a gente consegue, tendo essa sensação de felicidade mais latente, enfrentar melhor os problemas? Sim. É uma saída? É uma saída. Porque, olha, a gente tem que entender que tudo que a gente for fazer na vida da gente tem que ser neste momento. A gente só tem esse momento agora que nós estamos vivendo. As mentes depressivas vivem no passado, tem muita dificuldade para superar o que aconteceu. E a mente ansiosa está sempre no futuro. O que vai ser de mim? E o dia de amanhã? O que eu vou fazer se eu perder emprego? Se alguém da minha família morrer? Então a gente tem que canalizar nossa energia para o futuro, a gente tem que ser útil. Quando a vida da gente tem uma utilidade, seja cuidar de alguém, ensinar alguma coisa, cantar para alegrar as pessoas, poder se comunicar, sabe? A tua vida tem um sentido. Sem sentido, a vida não tem alegria, né? E gratidão. Todo dia a gente tem que agradecer pela saúde, por tudo que a gente tem, né? E pedir força para dias piores. E assim você vai levando bem a vida. Para conseguir administrar as coisas, né? E para não se contaminar também. Às vezes você assiste a gente sempre fica insistindo nessa história da internet. Não é que é algo ruim, mas pode ser muito ruim se for mal utilizado, como a gente tem visto, como os meninos acabaram de falar aqui. A internet é e maravilhosa. A gente vê no dia a dia, né? Exatamente. Só que você já tentou ficar vendo as notícias o dia inteiro? Você deprime. É só desgraça. Então, a gente tem que se blindar disso. E daí entra o que o Bruninho falou, que se for uma desgraça ou algo errado, daí você vai ver mais porque vai viralizar. Aí que viraliza mesmo. Não é? É que nem na pandemia, a gente só ouvia falar que o maior índice de separações, de divórcios, mas e os casais que se reencontraram,
reenergizaram aquele relacionamento, se olharam, se redescobriram. Mas isso não dá notícia. Dá notícia a separação, a briga. A nossa mente é meio condicionada para desgraça, parece, né, Ana? Sei lá, uma coisa meio mórbida, né? Parece que as pessoas ficam... Não é que ficam mais felizes, mas a desgraça parece que une as pessoas também. A pessoa tem essa necessidade. Porque veja, quando você está com sucesso, linda, maravilhosa, poderosa, com tudo em cima, é difícil aguentar. Tem pessoas que não aguentam o teu sucesso. Agora, a tua desgraça, o povo compra. Isso sempre foi assim. Não é de agora, sempre foi. Então é o nosso dia a dia que vai fazer com que a gente aprenda a viver diferente, né, Anaí? Sim. É pegar o limão e fazer a limonada? É isso. Porque a gente não está feliz todo dia. E nem vai ser, porque também não é normal. Tranquilo. É isso. E você tendo momentos ruins, você valoriza muito mais os bons também. E vai aprendendo a viver nessa felicidade que a gente está falando. Esses dados são dados da ONU, da Organização das Nações Unidas, e não é para você ser nem otimista e nem pessimista. Pessimista é um realista, sabe? De você aprender a enxergar as coisas como elas são, sem dramatizar e também sem supervalorizar uma felicidade que muitas vezes não existe e que a gente sabe que é utópica na internet. Né? Sabe o que dá muita felicidade no decorrer da vida? Relações verdadeiras e duradouras, uma rede de apoio. Sabe, constituir uma família bacana, que você possa confiar, né? Ser você mesma, sem precisar fingir, sem máscara, sabe? Você tem pessoas que você pode contar. Isso é uma coisa que dá maior segurança na vida. E segurança traz felicidade, traz paz. E que faz valer a pena, né? Sim. Anaís, fica com a gente aqui até o final? Claro, com todo prazer. E quando você puder, você volta? E tem uma coisa que eu queria que eu pedi para a Anaí para ela voltar. Ela acabou de fazer uma cirurgia bariátrica. E daí tem várias histórias por trás dessa cirurgia bariátrica da doutora Anaí, que eu conversei com ela no podcast que ela apresenta, e nós falamos muito sobre isso, sobre algumas mudanças. Eu falei essa história no começo também de mudanças, por conta do que aconteceu também com os meninos do Desejo Maior, dessa fase nova que eles estão vivendo, uma nova história, que é o nome, inclusive, dessa fase, e a doutora Anaí está vendo uma nova história também, a partir dessa cirurgia. E a cirurgia, às vezes, ela acontece para virar uma chave, entendeu? E depois eu pedi para que ela conversasse com a médica dela para voltarmos, para falarmos sobre isso, porque muitas pessoas estão banalizando a cirurgia bariátrica. E eu conheço várias pessoas, inclusive tem algumas aqui que fizeram, e você muda, não é uma questão de corpo, é uma questão de espírito, de mente, da maneira como você se enxerga. Então é muito importante, ainda mais vindo de uma pessoa que traz tanto ensinamento para a gente sempre há tantos anos. Então nós vamos voltar... Espero que você tenha essa autorização para falar sobre isso. Sim, a minha virada de chave foi não ajudar só os outros, me ajudar. E isso me trouxe muita satisfação. É legal, é uma experiência bem bacana. E as pessoas também falam muitas coisas erradas a respeito da bariátrica. Né? Eu acho bom esclarecer. Desconhecimento. Então você volte, tá? Volto. Para conversarmos sobre isso. Volto. O Instagram da doutora Anaí está aí na tela para você acompanhá-la, porque ela sempre traz vídeos muito importantes para nós aprendermos cada vez mais com ela. Então, com certeza vai valer a pena você segui-la. E também a gente não sabe o horário ainda da reestreia no SBT, mas nós vamos contando para você também. Tá bom. Obrigada, viu? É um prazer, viu?